Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe bem-aventurada. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bom sábado. Hoje, dia 10 de maio, aqui nos achegamos para mais um Comunidade de Oração. Bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais, já contemplando esse final de semana, que é um final de semana muito especial, sobretudo porque nós fazemos e trazemos ao nosso coração a vida de todas as mães, aquelas que de modo tão sublime, tão terno, são presença do amor de Deus na vida de seus filhos. E que eu trago, não somente aquelas que tiveram a possibilidade de gerar filhos, mas aquelas que com seu carinho educam. São muitas as mães que se colocam a serviço, lutando pelos seus filhos, trabalhando, dando vida digna. Queremos aqui enaltecer essa figura, porque afinal de contas, nosso Deus, Ele nos ama com amor de mãe. E hoje nós queremos aqui trazer a vida de Jussara Azevedo, Thaís Brandão, Sandra Pavani, uma grande amiga lá de Paú de Graça Aranha, lá da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que fazem aniversário. E no dia de amanhã, domingo, dia 11, Maria Inês Giles e Elisângela Orosina Camargo. Os nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos, muitas realizações, e que o bondoso Deus possa continuar cuidando e zelando por cada um de vocês, a todos os que fazem aniversário, que pedem também, é claro, pela sua saúde, e trazendo também não só felizes, alegres pela vida de nossas mães, mas rezando também por aquelas que porventura sofrem na educação dos seus filhos, por aquelas mães que sofrem algum tipo de violência, seja no trabalho, seja em casa, violência física, violência também emocional. Quanto a nós ainda precisamos crescer e aprender com as nossas relações. Então tudo isso nós trazemos ao coração da bem-aventurada Virgem Maria, auxiliadora, auxílio dos cristãos, para que nós possamos crescer e, é claro, entender o que é o desígnio de Deus em nossas vidas. Iniciemos então em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O fato de Maria ter aceito a Cristo levou-a a uma vida pobre e humilde, cheia de privações, a aceitar a dor que supunha o fato de ser mãe do crucificado. Maria conheceu com toda clareza que, se era mãe de Deus, seria a mãe do Deus Redentor, com tudo o que isso supunha de dor, humilhação e morte. Pela fé, nós aceitamos Cristo, mas devemos nos conscientizar de que Cristo supõe para nós sacrifícios pessoais muito dolorosos, negações de nossos gostos e convivências, humilhações muito sentidas, morte e renúncia a tudo que não seja Deus. Se nos abraçamos a Cristo, abraçamo-nos com a cruz de Cristo. Mãe, que és a onipotência suplicante, roga por nós ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. E hoje, meus amados, temos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados. Ontem, vocês se recordam que eu dizia aqui para vocês do escândalo que era entender, ou quando Jesus dizia de comer da sua carne e beber de seu sangue. Os judeus não entendiam isso e se recuavam diante do anúncio do Cristo. Aqui nós vemos de modo bem claro os discípulos, aqueles que apesar de verem muitos sinais, continuam a seguir Jesus somente pelos milagres e não pelos sinais. E aí, é claro, alguns deles se sentem escandalizados e não querem de modo algum seguir a Jesus. Querem apenas aquilo que Jesus pode fazer por meio deles, fazer para eles. E aqui Jesus, ele não recua quando ele faz a sua pregação, a sua exposição sobre a relação a qual nós devemos ter uns com os outros. Vocês se lembram que nós falávamos aqui nesses últimos dias dessa relação bonita de Jesus com o Pai e que nós somos convidados também a fazer, de uma adesão incondicional para que nós possamos seguir de acordo com a nossa fé ao Cristo crucificado, ressuscitado, morto e ressuscitado pelos nossos pecados. Mas também aqui, como crer no crucificado, se muitas vezes nós paramos num dado às vezes muito agradável aos olhos. É agradável ouvir palavras que muitas vezes confortam o coração e trazem um certo alívio. Só que nós não estamos falando de palavras que trazem alívio, nós estamos falando de palavras que trazem ao nosso coração a postura para uma decisão coerente. Por isso que Jesus diz, e os discípulos dizem, mas essa palavra é dura demais. Não deveria ser. A dureza aqui está em permanecer numa vida que não nos faz abraçar a vida de Deus. Como é que nós podemos, por exemplo, nos aproximar da Eucaristia e sermos coniventes com toda a cultura de morte? Como é que nós podemos, por exemplo, nos aproximar da Eucaristia e não abraçarmos aqueles que hoje ainda sentem fome? Comungar, aproximar-se da mesa, tomar parte do corpo e sangue de Cristo é dizer assim, eu quero e eu vou lutar por uma vida nova. Não existe aquilo de se fazer somente por uma questão ritual ou somente por uma questão de adesão ou de querer encher o ego de coisas. Não é possível fazer isso. Só é possível quando nós entendemos a ação do Espírito. Esse Espírito que traz a nós viva a presença de Jesus e que nos faz também ser presença viva aonde nós estamos. Porque eu já disse isso muitas vezes nas nossas celebrações. Não são somente as espécies que são transformadas, mas toda a comunidade. Toda a igreja se torna corpo de Cristo, corpo do crucificado ressuscitado. Então hoje o nosso chamado é justamente esse, para que nós possamos ser de forma clara aquilo que nós comemos na vida. Aquilo que nós comemos enquanto comunidade, sejamos junto aos irmãos e irmãs. Esse é o nosso desafio. E aí é claro, vós também quereis ir embora? E aí Pedro, de modo muito sábio, não, Senhor.
Tu sabes que não, né? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então é justamente essa palavra vivida, essa palavra iluminada pela ação do Espírito, a qual nos alimentamos também, cada vez que nos reunimos em comunidade, que nós vamos seguir apesar dos desafios. A palavra não é pesada. O que nós temos que pedir ao Senhor é um coração que se conforme a ela, um coração que se configure a esta mesma palavra, tá joia? E no dia de hoje, meus irmãos, nesse sábado às 9 horas da manhã, Padre Roberto Marcelino celebra no Lar da Velhice Ângelo Passos, no nosso asilo. Das 2 às 6, eu estarei com as lideranças da nossa formação permanente dos discípulos de Emaús. E às 19 horas, Padre Marcelino celebra a Eucaristia com a iniciação eucarística na Comunidade Divino Espírito Santo de Ibituba. E nesse domingo, dia 11, às 7 da manhã, Padre Marcelino celebra na Matriz. Às 8 horas, eu celebro na Comunidade São José, do quilômetro 14. Às 10 horas, Padre Marcelino celebra na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Alto Santa Rosa. E eu, às 10 horas, celebro na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, do quilômetro 20. Às 5 horas da tarde, celebraremos a missa festiva do padroeiro na Comunidade Bom Pastor do Mauá. Sou eu quem vou estar lá junto neste domingo do Bom Pastor, dia também que nós rezamos pelas vocações. Às 19 horas, Padre Marcelino celebra na Comunidade do Sagrado Coração de Jesus, do Valparaíso, e eu, às 19 horas, celebro na nossa comunidade matriz. E é claro, também você é convidado a estar junto na sua comunidade, a comunidade mais próxima, para celebrar a palavra, colocar os seus dons a serviço e fazer, é claro, essa comunhão bonita ser fomentada cada vez mais nas nossas reuniões, tá bom? Que o bondoso Deus então nos conceda esses dias de graça para iniciarmos bem a nova semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado pela sua companhia ao longo desta semana. Nos veremos com a graça de Deus na segunda-feira. Desejo a você um bom sábado, bom domingo, bom início de semana. Tchau, tchau. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha.